volta na Assembleia, na TV Debate, diretamente do estúdio da Assembleia Legislativa de Pernambuco, conversando hoje com o secretário de Desenvolvimento e Planejamento Urbano do Recife, Antônio Alexandre. No primeiro bloco vimos quais são os planos da Secretaria e da Prefeitura para o bairro do Recife, a forma de revitalizar aquela área, repovoá-la de moradores e de hóspedes de pousadas e hotéis que podem ser criados naquela área. Mas vamos continuar falando sobre esse centro expandido, esse conceito que você falou no primeiro bloco, que além do bairro do Recife, aquela área bem central, a área histórica da cidade do Recife, há também, digamos assim, uma ida desses planos do planejamento para o centro expandido, no bairro da Boa Vista, no bairro de São José, no bairro de Santo Antônio, no bairro de Santa Amaro, essa ampliação da revitalização da área central da cidade. De que forma vocês pretendem fazer essa revitalização nessa área? Recife já possui um plano diretor que é de 2008, que já estabelece alguns parâmetros e alguns critérios para o planejamento urbano desses territórios. Inclusive, indica que é necessário haver a regulamentação, digamos assim, dos principais critérios para que se possa fazer uma reocupação dessas áreas obedecendo a determinados parâmetros, dizendo, por exemplo, aquelas áreas que são áreas de preservação de patrimônio histórico e cultural, aquelas áreas onde cabe a preservação do meio ambiente, a preservação ambiental ou paisagística, aquelas áreas onde é permitido uma ocupação ainda controlada, porque representam zonas de transição entre essas áreas de conservação mais rigorosa e áreas onde é possível haver uma expansão imobiliária mais forte, e aquelas áreas onde ainda é cabível um processo de expansão urbana, aproveitando inclusive a infraestrutura que existe nessas áreas centrais. Então, essa regulamentação desse zoneamento é hoje um desafio da área de planejamento urbano que vai ter que ser enfrentado, inclusive, discutindo com os diversos segmentos da sociedade. Porque nós sabemos que a sociedade é uma sociedade complexa, existem diversos interesses, né, que algumas vezes são até conflitantes, interesses das pessoas que lutam pelo o direito ao uso do solo, né, e nós temos aqui em Recife diversas zonas especiais de interesse social, onde existem regras muito próprias que garantem a ocupação do solo urbano por moradores e por grupos de pessoas que já estão historicamente instaladas naquele território, como também temos áreas que despertam o interesse do setor imobiliário. Então nós temos que fazer um debate que seja capaz de construir um consenso, capaz de, em nome do interesse público maior, ver a melhor forma de ocupação, quais são os parâmetros para a ocupação desses territórios. Como você falou, hoje o centro expandido, ele acompanha exatamente todas aquelas áreas que corresponderam às diversas ondas de ocupação do território da cidade. A gente tem desde o bairro do Recife, que é a primeira área de ocupação histórica, depois tivemos a expansão para Santo Antônio e São José, naquilo que se chamava a Ilha de Antônio Vaz, e depois temos a outra onda de ocupação, que foi principalmente de comércio e de serviços, que pega toda aquela área da Boa Vista, Santo Amaro, e que chega até a se encontrar com a Agamenon Magalhães, que é a primeira perimetral, ali naquela região da Ilha do Leite. Toda essa área hoje está sendo objeto desse trabalho de planejamento urbano, que vai provavelmente suscitar todo um debate, toda uma discussão, né, com os diversos setores, para que a gente possa ter normas, regulamentos e planos urbanísticos que organizem e orientem a ocupação desse território. Essa talvez seja o principal legado que nós podemos construir para a cidade do Recife, é fazer com que essa revitalização do nosso centro histórico não se dê mais uma vez de forma desordenada, mas se dê seguindo um planejamento onde esses critérios estejam bem estabelecidos. Por exemplo, na área central, na Avenida Guararapes, hoje a universidade está sendo instalada lá, vários prédios antigos que estavam desocupados estão sendo reformados e ocupados por estudantes. Isso aí é muito interessante, porque é um público específico, um público que tem um tipo de atenção. Embora aquela área central da Avenida Guararapes continue altamente poluída pelas paradas de ônibus, pelo trânsito intenso de veículos automotores, isso daí preocupa a prefeitura no sentido de dar uma certa tranquilidade, podendo fazer um calçadão imenso ali, deixava aquilo uma beleza, porque ali
defronte do rio, e ia refrescar toda aquela área. A intenção, por exemplo, de tirar os ônibus da área central, deixar os ônibus indiferentes e fazer outro tipo de transporte até a área central. Como é que vocês estão pensando em restaurar essa área central que hoje os visitantes acham uma área vergonhosa, né? Pelo mau cheiro, pelo lixo, é um problema. E eles sabem que a prefeitura faz a parte dela, mas o trânsito de muitas pessoas e o descaso do próprio recifense com essas áreas deixa aquela área central, pracinha do Diário, Avenida Guararapes, Dantas Barreto, parte da Dantas Barreto, é uma área que não tem nenhum atrativo para um visitante ou mesmo para o recifense estar presente ali. Não tem nada de agradável, né? Existem, como eu estava falando, ao lado do processo de planejamento, do planejamento urbano, nós temos que também desenvolver os instrumentos, né, para garantir uma requalificação desses espaços. Hoje, a partir do Estatuto da Cidade, que é uma legislação federal que foi se reproduzindo e sendo adequada às legislações dos estados e dos municípios, nós temos diversos instrumentos que garantem algumas condições para que se façam as chamadas operações urbanas. São intervenções onde, aliado a um projeto imobiliário ou a um grande projeto de infraestrutura urbana, você tem todo um movimento de qualificação, de requalificação do território, olhando o território no seu conjunto. Exatamente isso que você falou aqui. Você vendo que olhar o território não é olhar apenas a construção, os edifícios. Você tem que olhar o sistema viário, o sistema de transporte, a mobilidade das pessoas, não apenas, né, por um modal, que é o modal motorizado, mas também com outras alternativas de deslocamento, a infraestrutura urbana de saneamento, abastecimento d'água, drenagem de águas pluviais, que é um problema sério numa cidade com as características como a nossa, né, problemas de limpeza urbana, enfim. Todos esses aspectos são considerados olhando o território no seu conjunto, né? Os urbanistas costumam dizer que cidade é um fenômeno que só pode ser compreendido como conjunto. Ele não pode ser compreendido apenas olhando as suas partes. Você tem que ver como essas coisas se articulam e se integram, senão nós não conseguimos ter um processo consistente de atuação ou de intervenção em um determinado território. Então, como foi dito aqui, você tem o processo de planejamento, onde você estabelece as diretrizes e os parâmetros, ou seja, a forma como aquele território pode ser ocupado, e temos depois os instrumentos de intervenção urbanística, que são esses instrumentos que hoje a legislação nacional, estadual e municipal permite que você ofereça incentivos, né, e tenha forma de captação de recursos para investimentos públicos e privados na revitalização de uma área. Então, quando a gente combina essas duas coisas, nós temos condições, de exemplo do que acontece em outras partes do mundo e do Brasil, termos processos de requalificação de áreas urbanas. Nós podemos citar até exemplos que são muito conhecidos. No Rio de Janeiro, nós temos um projeto chamado Porto Maravilha, que é de revitalização de toda aquela área portuária ali no centro da cidade do Rio de Janeiro. Em São Paulo, nós já tivemos exemplos, por exemplo, com um projeto chamado Águas Espraiadas. Nós temos também um outro projeto agora que está em curso, chamado Casa Paulista, que incorporam esses instrumentos, que são instrumentos que podem e devem ser também adotados pelas outras metrópoles que enfrentam problemas parecidos. Dentro da Prefeitura do Recife já existe recursos que possam dar esses incentivos às pessoas ocuparem essas áreas, tipo o abatimento de imposto, alguma coisa que estimule o repovoamento naquela área? Existem instrumentos, inclusive, que podem permitir, assim, estimular o mercado imobiliário a investir nessa requalificação urbana. Na verdade, aquela forma tradicional que a gente tinha de benefícios fiscais, ponto a ponto, né, estabelecimento a estabelecimento, prédio a prédio, talvez seja insuficiente para atender a essa escala de intervenção. Nós estamos falando na intervenção num território todo. Sim. Isso exige uma capacidade de investimento que nem os recursos do Tesouro, recursos próprios, né, tem um volume capaz de atender a essa necessidade, nem tampouco esses estímulos, esses incentivos pontuais. Na verdade, nós estamos falando de mecanismos que hoje a legislação brasileira, né, já permite que eles dão mais escala a esse tipo de empreendimento. É isso que a cidade realmente está precisando e nós já estamos
digamos assim, com os estudos bastante avançados para poder abrir esse debate já esse ano junto à sociedade recifense. Por último, a pergunta seguinte: qual a expectativa da Prefeitura do Recife para essa revitalização dessa área, pelo menos essa área central? Acha que o prefeito Geraldo Júlio acaba esse mandato dele com essa área totalmente revitalizada até 2016? Existem processos, existem intervenções de curto, médio e mais longo prazo, né? Realmente, assim, a revitalização completa de uma área como essa não é uma intervenção que possa ser feita no horizonte de um mandato de 4 anos. Mas nós estamos trabalhando com um conceito que a gente chama até, de uma forma um pouco brincando, antecipações de futuro. Nós pretendemos que algumas áreas sejam verdadeiros pilotos de como a gente pode produzir essa requalificação urbana com qualidade e realmente fazendo com que as pessoas voltem a ter o centro como opção para moradia, como opção para fazer negócios, como opção para viver. Vamos torcer para que isso aconteça. Como morador do Recife, torço fervorosamente para ver a cidade bonita, cheirosa. E esse é o nosso compromisso. Tá bom, muito obrigado. Conversamos aqui com Antônio Alexandre, ele é o secretário de Desenvolvimento e Planejamento Urbano da cidade do Recife. Falamos sobre a revitalização da área central e o chamado centro expandido, que pode mudar o perfil da cidade do Recife, que é um município pequeno, né? Não é muito complicado de mudar essa área. Muito obrigado e até o próximo programa.